Hoje é dia 19 de março, eu estou em Anguilla, no Caribe, um dos lugares mais bonitos que eu já visitei. Vim para cá fazer um vídeo exclusivo sobre esse super hotel e o destino para vocês. Mas infelizmente a situação do coronavírus vem se agravando. O governo de Anguilla fechou as fronteiras para a entrada de estrangeiros no país. Esse pequeno país que felizmente não teve nenhum registro de casos de coronavírus. A equipe do concierge aqui do hotel foi fantástica. Conseguiu um último lugar para voar daqui para San Juan, do Porto Rico, daqui a poucas horas, onde eu vou passar uma noite e de lá eu embarco para o Panamá, em seguida do Panamá para o Brasil. Vou dividir com vocês o vídeo dessa minha viagem de regresso. Eu estou confiante que vai dar tudo certo e também torcendo para chegar logo em casa, porque esse é o momento certo da gente voltar para o nosso país e ficar na casa da gente. Quase chegando no aeroporto. Essa é a primeira vez que eu vou viajar sem ter ideia da companhia aérea, da aeronave, nem nada. Recebi agora por WhatsApp a cópia do meu bilhete e eu vou chegar aqui no aeroporto saber qual o balcão da companhia aérea. Eu não tenho noção de nada. Sei que a passagem está emitida e que eu vou viajar para Porto Rico. Já descobri que essa é a fila do meu check-in. Vou voar com a Seabourn. Anguilla, código do aeroporto AXA para San Juan de Porto Rico, SJU. Acabei de fazer o check-in, já despachei as bagagens, está aqui meu boarding pass. É a primeira vez que eu viajo com a Seabourn. Eu já descobri que a aeronave é um Saab 340 de fabricação sueca. São 14h42. O voo estava programado para decolar às 14h05. Como não tem nenhum painel de chegadas e partidas, aliás, de partidas, né? Porque eu estou na sala de embarque, não sei que horas vai sair, não tenho nenhuma informação sobre o atraso. O jeito é ficar sentado esperando alguém aparecer e dar alguma informação. Pronto, finalmente chegou a hora. A Seabourn é uma companhia aérea de Porto Rico e esta aeronave é um turbohélice com 34 assentos na configuração 1-2, sendo que a última fileira possui 4 poltronas. Não há lugar marcado neste voo e eu vou me sentar aqui atrás. São 15h45 e serão cerca de 50 minutos de viagem de Anguilla até San Juan, em Porto Rico, uma outra ilha que fica a aproximadamente 300 quilômetros daqui. E agora, para não perder o hábito, vou deixar vocês com o som dos motores. Assim que a gente levanta voo, já dá para ver mais uma ilha famosa do Caribe, San Martín, que além das belezas naturais, é conhecida também por causa de seu aeroporto, colado à praia de Marrow Beach, de onde os banhistas assistem de pertinho aos pousos dos aviões. Olha a ilha ali embaixo. Inicialmente, minha volta para o Brasil seria daqui a 2 dias. Eu iria de barco de Anguilla para San Martín e depois de avião de San Martín até a cidade do Panamá, de onde eu voaria para o Brasil. Só que San Martín, assim como Anguilla, também fechou suas fronteiras para a entrada de estrangeiros por causa da pandemia de coronavírus. Então, felizmente eu consegui este voo para Porto Rico, que vocês já podem ver nas imagens aí embaixo, onde eu vou ficar cerca de 11 horas antes de embarcar para o Panamá. Foi um voo tranquilo.
etapa concluída. O comandante do voo aqui no ônibus com a gente, falando que este aeroporto fecha amanhã às 10 horas da noite. Para minha sorte, o meu voo está programado para sair às 6 da manhã para o Panamá. Vai dar tudo certo. Vocês podem perceber que o aeroporto está completamente vazio, controlaram minha temperatura assim que eu cheguei aqui. Estão fazendo esse controle logo ali na chegada. Situação estranha de um aeroporto vazio, tudo como se o mundo tivesse parado, como se tivessem tirado o planeta da tomada. Essa van é o táxi que vai me levar até o hotel. Eu vou ficar no Fairmont por algumas horas, 4 horas da manhã eu tenho que estar aqui de volta no aeroporto. Daqui vocês estão vendo aquelas pessoas de branco que estão fazendo o controle de temperatura de todos os passageiros na chegada. Para esse aeroporto bem vazio. Aqui na minha frente o Ritz-Carlton, já não se tem mais acesso ao hotel. Eles fecharam praticamente todos os hotéis da ilha. Um dos poucos abertos é o hotel para onde eu estou indo. Passar a noite de hoje. Eu estou diante de um lobby de hotel, um dos mais bonitos que eu já vi. Um grande hotel. Não tem um barulho, não tem música, não tem ninguém andando. É como se eu estivesse num lugar fantasma. Reparem no silêncio. São 5h49 aqui em Porto Rico. Acabei de chegar no meu quarto, onde eu vou passar a noite. E a gentileza como as pessoas me receberam é impressionante. Ainda tiveram cuidado de preparar esse prato de frios e queijos. Colocaram até uma garrafa de Prosecco para mim aqui. Tá aí o banheiro. Espero voltar a Porto Rico numa outra ocasião. São 390 apartamentos num dos maiores resorts aqui de Porto Rico. E só tem 2 quartos ocupados na noite de hoje, incluindo o meu. Eu fui recebido pelo gerente geral, que é uma simpatia. Me acolheu de uma maneira espetacular. Foram super gentis de aceitar a minha reserva na noite de hoje. E sem palavras para agradecer num momento desse, né, que a gente se sente tão abandonado. Ser recebido de forma tão calorosa num país, num lugar que a gente nunca veio. Eu nunca tinha vindo a Porto Rico. Só o gesto que eles fizeram de aceitar a minha reserva faz com que eu tenha vontade de voltar a esse lugar e viver isso daqui com muita gente, com festa, que eu acho que é mais a cara de Porto Rico. A circulação pelas áreas sociais do hotel está proibida, por isso está tudo vazio assim. Tem só um segurança andando aqui, ele me autorizou ir até a praia para fazer uma imagem e voltar para o meu quarto. Esse é o cardápio do room service. Qualquer coisa que eu vá comer, eu tenho que pedir pelo telefone, que eles servem no quarto, já que todos os bares e restaurantes estão fechados e as áreas públicas também estão impedidas de circulação. Mas eu acho super bacana da parte deles disponibilizarem e me entregarem esse cardápio no check-in. São 4 horas da manhã, acabei de fazer check-out e vou seguir para o aeroporto. Já estou na porta de embarque, esperando o voo da Copa para o Panamá. Vai ser com ela que eu faço a conexão ainda hoje para o Rio.
Como vocês podem ver, a sala de espera não tem muito nada para fazer, né? Todos os restaurantes e bares estão fechados, não tem nenhum café aberto. Então, agora é só esperar o voo. O embarque vai ser aqui na porta A1. Chegou a hora do embarque. San Juan, cidade do Panamá, na classe executiva do 737 da Copa. Lá vamos nós. Aí esse é meu assento. Essa aeronave é um 737-8. Essa aeronave não possui apoio para os pés. A poltrona é bem larga. Esse é um vídeo bem diferente dos que eu faço, né, pro canal, que eu divido com vocês a experiência a bordo das companhias aéreas e tal. A proposta desse momento é compartilhar com vocês essa experiência que eu estou tendo de voltar para o Brasil num voo que não estava programado, de ter que emitir passagem e buscar uma solução. Porque para tudo tem solução. Está tudo bem, por mais que as pessoas estejam preocupadas, que eu sei que estão, e eu também estou. Eu recebi várias mensagens dizendo que o aeroporto do Rio de Janeiro deve fechar, que as fronteiras estavam fechadas, que os países não estão aceitando a entrada de estrangeiros. Eu estou confiante que vai dar tudo certo. E de alguma forma eu vou chegar no Rio. Não estou chegando, não estou voltando para casa nem na data, nem da forma programada. Mas eu estou voltando e eu vou chegar. A comissária está passando para anotar o pedido do café da manhã, omelete ou tostadas francesas, que é o French Toast, aquele pão, uma espécie de pão doce. Pediu omelete e café. Nós já vamos decolar e eu vou deixar vocês com o som dos motores. São 6 horas da manhã de sexta-feira, dia 20 de março, e o nosso tempo de voo de San Juan até a cidade do Panamá, no 737-800 da Copa Airlines, será de 3 horas. Lembrando que o fuso horário do Panamá em relação a Porto Rico é de menos 1 hora. Então nós chegaremos lá, no horário local, às 8 da manhã. Vou aproveitar essa farinha para limpar a mão e também passar um álcool gel aqui na minha mesinha. É o café da manhã, iogurte de pêssego, pão, manteiga, omelete, uma fatia de bacon, suco de laranja e café. Só tem um filme passando, não tem outras opções de entretenimento, mas de toda maneira, pra mim tá ótimo, porque eu vou dormir, descansar um pouco antes de chegar no Panamá, porque a conexão de hoje é bem longa. O pouso está previsto para as 8 horas da manhã e o meu voo sai às 3 da tarde. Vai ser minha primeira vez no aeroporto do Panamá. Nunca passei por lá. Antes de dormir um pouco, vim aqui atrás na classe econômica para mostrar para vocês que este voo está praticamente vazio. Quase ninguém indo de Porto Rico para o Panamá. Hora de pousar e olha que imagem linda eu fiz para vocês.
para esperar para o próximo voo. Acabei de ser informado que todos os lounges do aeroporto estão fechados. Estou vendo muita gente usando máscara aqui no aeroporto da cidade do Panamá. Chegou até a me perguntar se eu devo usar também, apesar de não ser a recomendação oficial. Esse é o mezanino do aeroporto, onde ficam os restaurantes, as lanchonetes, a praça de alimentação. Estão abertos. Todos os lounges da Copa estão fechados por medidas de segurança. Vários passageiros aguardando seus voos. A gente nota que não existe fisionomia de alegria, ninguém sorrindo, todo mundo muito quieto, cabisbaixo, outras pessoas bastante cansadas, com certeza fazendo conexões e esperando seus voos, que é o que eu vou fazer agora. O meu voo pousou às 8 horas da manhã aqui na cidade do Panamá e o voo para o Rio sai às 3h15. Eu vou até ali conferir o painel de partidas para ver a situação do meu voo e dos outros também. Vamos até lá. São 12h18, eu vim conferir o painel para ver a porta de embarque do meu voo, que é o do Rio de Janeiro. Copa 873, saindo às 3h15 da tarde, ainda não tem porta confirmada. Eu espero que dê tudo certo. Eu acabei de receber notícias por WhatsApp de amigos e parentes dizendo que o Rio de Janeiro vai fechar o aeroporto. Eu espero que o meu voo saia e que eu possa chegar em casa. Olhando ao redor, vendo as pessoas esperando seus voos, a gente sente um ar de apreensão, de certa angústia, né? Ninguém tá aqui para passear, tá todo mundo voltando para casa, ou tentando voltar para casa, cansado, fazendo uma conexão longa. É uma experiência completamente diferente de viagem, né? Do que eu estou acostumado a mostrar para vocês no canal. Mas tudo isso faz parte da vida, a gente tem que aprender e tirar o melhor proveito disso. São histórias que ficam pra gente contar e pra gente crescer todos os dias. Muita divulgação para as pessoas se prevenirem do coronavírus. Displays com álcool em gel, né? Nas entradas dos banheiros, para as pessoas poderem manter as mãos higienizadas. O painel de embarque aqui do aeroporto ainda não anunciou o portão, mas eu fiz o download do aplicativo da Copa aqui no meu celular e o meu cartão de embarque já está aparecendo. Está indicando o portão 142, que é ao lado do portão de São Paulo. Está aqui, portão 142. Finalmente meu voo apareceu aqui no painel, está confirmado 142. Eu vou aproveitar para passar um pouquinho de álcool em gel na mão. Tem álcool em gel espalhado pelo aeroporto inteiro. Isso eu achei bem bacana. Eu não estou filmando o tempo todo para vocês, mas eu estou passando de praticamente 15 em 15 minutos, principalmente no celular, nas mãos, no braço, na alça da minha mala de mão. Daqui a pouquinho eu estou embarcando, estou feliz. As pessoas já estão se organizando aqui no portão 142, já começa o embarque e eu vou fazer o máximo de imagens desse voo para poder dividir a minha experiência com vocês. Então, como de costume, cidade do Panamá, Rio de Janeiro, na classe executiva do Boeing 737 da Copa Airlines, lá vamos nós. Esta aeronave é praticamente igual à do voo anterior. E eu já cheguei limpando com álcool em gel e lenços umedecidos a minha poltrona e todas as superfícies que eu vou tocar. Vou aproveitar para mostrar para vocês a reclinação da poltrona, que tem apoio para os pés, e também a tela do entretenimento de bordo. E mal eu cheguei, os comissários já trouxeram a minha manta, a nécessaire e suco de laranja. Encontrei já seguidores a bordo, tem outros brasileiros que passaram por uma situação muito
parecida com a minha. E eu quero registrar aqui um grande elogio à equipe do Smiles. Eu emiti essa passagem através do aplicativo ontem, eu emiti uma nova passagem, eu já tinha comprado uma passagem através do Smiles, eu emiti uma nova. Mesmo assim, o Smiles me ligou, não ligou para o Carioca, não ligou para o Jaime, e ligou para outros passageiros que também estão nesse voo e estão fazendo o mesmo elogio. Então, equipe Smiles, parabéns, isso realmente é de tirar o chapéu. O comissário foi super simpático, eu sou aqui para tirar o pedido. Eles vão oferecer um primeiro serviço logo depois da decolagem, tem uma opção de sanduíche de frango, ou roast beef, eu escolhi roast beef, e um serviço de jantar 2 horas antes do pouso no Rio de Janeiro, com opções de peixe ou carne com polenta, e eu escolhi a carne com polenta. E eu vou dizer para vocês que a equipe de bordo é super gentil. Minha primeira experiência internacional com a Copa está indo muito bem. Então vamos lá para mais uma decolagem. São 15h30 do dia 20 de março e este é o meu terceiro voo em pouco mais de 24 horas. Desta vez, o tempo de viagem da cidade do Panamá até o Rio de Janeiro será de aproximadamente 7 horas e 20 minutos. Eu vou abrir para conferir a necessaire. Necessaire vem a máscara, um par de meias, creme para as mãos, protetor labial e um kit dental. Tá aí meu sanduíche que acabou de ser servido. Não tem uma cara tão animadora assim, mas era a opção quente. Como eu tô com fome e sou guloso, pra mim tá ótimo. Tô com fome porque eu comecei a assistir vídeo, parei pra fazer um brinde com vocês, porque o comissário acabou de passar aqui. Ele, quando me cumprimentou, eu falei que era a primeira vez que viajava com a Copa, e ele trouxe uma taça de champanhe. Super simpático. Então, aqui, cheers. Brinde a todos vocês que estão acompanhando esse vídeo. No momento que o mundo se pergunta como vai ser o dia de amanhã, das pessoas, do trabalho, da vida, eu tenho muita esperança e muita fé que vai dar tudo certo. Vamos vencer essa batalha e sair daqui mais fortes e mais unidos. Dormi profundamente na poltrona, acordei com o jantar sendo servido, estou bem cansado, mas animado de estar chegando em casa. Nós estamos sobrevoando o território brasileiro, que é bom sinal. Bom, só lembrando, o meu jantar é uma carne com polenta. E de sobremesa, tem um cheesecake e uma torta de chocolate. Estamos quase pousando no Rio de Janeiro à 00h30 de sábado, dia 21 de março de 2020. Foram quase 32 horas de viagem desde que eu decolei de Anguila. Estou cansado, mas muito feliz por finalmente chegar em casa. Não sei quando vou viajar novamente, não sei como vai ser o mundo daqui para frente.
Só sei que o que a gente precisa fazer é enfrentar a pandemia de coronavírus. Agora é hora de ficar em casa. É o que eu vou fazer e é o que eu recomendo que você faça também. Bienvenidos a Río de Janeiro. Para su información, la hora local, 30 minutos pasadas las 12 de medianoche. Ladies and gentlemen, welcome to Rio de Janeiro, the local time, 30 minutes past 12. Muitas gracias por todo, muchas gracias. Chegamos ao Rio ao final dessa jornada. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixe aí seu like, se inscreve no canal e me acompanha também no Instagram. Valeu e até a próxima.